Questão número 4 da FUVEST 2026 é a questão mais difícil da prova. Ela envolve essa porcentagem. Tudo por 50% do dobro. É uma frase bem conhecida sobre ofertas enganosas que virou meme. Isso basicamente porque um produto, após sofrer um aumento de 100%, passando a custar o dobro, precisa de um desconto de 50% para voltar ao seu valor inicial, ou seja, permanecer com o valor inalterado após o reajuste seguido do desconto. Com base nessa ideia, responda: qual seria o percentual de desconto necessário para que um produto que foi reajustado em 50% volte ao valor original? Bom, aqui, meus caros, nós temos que seguir a mesma lógica do enunciado, né, que retrata um pouco essas situações de Black Friday, né, que o cara dobra para depois dar desconto. Mas aqui no caso não é o dobro, mas vai ser um aumento de 50%, um reajuste, e depois um desconto. Bom, nessa questão, então, nós temos que tentar entender essa história. Um reajuste, ele seria o 100% mais um aumento, né, que no caso aí é de 50%. E no caso 50%, o que eu vou apagar? Né? Seria interessante nesse primeiro momento escrevermos meio, enquanto que o desconto vai ser 1 menos uma letra Dzinho, que eu vou especificar de desconto. Então, dado essas ideias, eu vou pegar um valor P, um preço qualquer, eu vou reajustá-lo em 50% e ao mesmo tempo eu vou descontar um valor para que volte o P de novo. E essa aqui é a ideia que rege essa resolução. Você aplica um reajuste e ao mesmo tempo um desconto e a coisa volta a estaca zero. Feito isso, gente, é só isolar o Dzinho. Você simplificaria aqui o P, cairia em 1,5 vezes 1 menos D igual a 1. Portanto, teríamos 1 menos D igual a 1 sobre 1,5. Se você pegar essa conta e der uma melhoradinha no Dzinho, né, passa o D para lá, vem esse outro para cá, você vai cair nessa subtração, que dá 1,5 menos 1 dividido por 1,5, né, fazendo o MMC. Então esse Dzinho tem que dar meio por 1,5, que dá para dividir 5 sobre 15, vai dar 1/3. Então esse seria o desconto, o que nos dá 33,33% de desconto. Tudo bem? Seria essa a ideia, ou seja, se eu pegar 1,5 e dividir por 3, no caso, 1 menos 1/3, né? Vai dar 2/3. Tudo isso vezes 2 vai voltar ao 1. Né? Então seria 1,5 vezes 2 sobre 3. Vai dar 1 de novo. É só para confirmar. Então essa é a ideia, meus caros. Um reajuste seguido de um desconto. Agora vem o problema do item B, que envolve essa clássica confusão da porcentagenzinha aqui. Ó. Admita que um produto que custa P seja reajustado em X% e posteriormente com um desconto de Y%, volte a custar o mesmo valor P. Explicite Y em função de X no modelo apresentado, isto é, exiba o desconto em função do reajuste. E o fato dele colocar esse porcentagem do lado da letra X, gente, não é à toa. Como seria isso? Você sabe que 50% equivale a 50 sobre 100, correto? Que dá 0,5, e foi o que eu fiz ali anteriormente. Se eu tenho X%, portanto, eu tenho que escrever isso como X sobre 100. E isso é o que complica um pouco essa resolução do item B. Eu vou reproduzir o item A com essa observação. Então, existe um preço P que vai sofrer um reajuste de X%, depois, na sequência, um desconto de Y%, e isso retorna ao preço P. Então essa era a chatice matemática aqui, a maneira de redigir a porcentagem. Nós vamos poder cancelar aqui o Pzinho e assim trabalhar com uma equação, que não está nada fácil, eu preciso isolar Y em função de X. Então eu vou tentar fazer um MMC aqui, 100 mais X sobre 100,
E aqui eu vou deixar do jeito como está. Não vou fazer MMC, porque a minha ideia é isolar o y. Daqui eu vou fazer esse 100 multiplicando o 1 e 100 mais x dividindo, ficando com 1 menos y sobre 100 igual a 100 sobre 100 mais x. A partir daqui a gente faz aquela mesma movimentação matemática, y sobre 100 vai ser 1 menos 100 sobre 100 mais x. Aqui dá para fazer um mínimo múltiplo comum. Então esse termo multiplica esse cara de cima, que subtrai o 100, e todo mundo dividido por 100 mais x. Veja que o y sobre 100 ficou igual a x sobre 100 mais x. Portanto, finalmente o y ficou 100x sobre 100 mais x. E até aqui, ok, né? Daria para desenrolar essa historinha com essa aplicação. Observação, gente. Lá na questão anterior, veja que eu já trabalhei tudo com vírgulas. Aqui é a mesma coisa. Sempre que você for trabalhar com porcentagem, nunca deixe o símbolo da porcentagem no meio da conta. Vira uma zona completa. Sempre trabalho com 0, alguma coisa. E aqui no caso, x% é x sobre 100. Né? Eis que temos as duas resoluções do item A e B. Agora, o item C, suponha que um produto que tem um reajuste de M% e depois um desconto de N%, voltando a custar o valor inicial. Considere que M e N são inteiros maiores que zero. Qual seria o menor valor de M para que N seja também um inteiro? Veja que os termos usados, M de reajuste, N de desconto, é igual à letra B, X de reajuste e Y de desconto. Então você poderia reutilizar as informações do item B para redigir esse item C. Como é que você faria esse item C, que não é simples? Você pegaria o valor, deixa eu até fazer aqui na folha de trás, para termos espaço, que aqui a gente vai entrar no nível, pelo que eu entendi, nível ITA de resolução, galera. Você tem, então, na letra C, que o valor do y, que no caso é n, ele vai ser 100 vezes m dividido por 100 mais m. E eu preciso que o número m seja o menor valor possível para que n seja inteiro. Ou seja, eu quero que este numerador seja um múltiplo deste denominador. Ok? Então, o numerador tem que ser um múltiplo. Portanto, meus caros, seria interessante sabermos aqui os divisores, ok? Eu preciso estudar um pouco mais essa situação dos divisores desse carinha aqui. Só que para entender isso melhor, com M em cima e M embaixo fica difícil. Se fosse só uma letrinha embaixo, ok. Mas fica difícil desse jeito. E aí vem um truque matemático que é pouco frequente na FUVEST. Nós vamos fazer uma forçada de barra para isso daqui aparecer lá em cima. Uma faturação tem que surgir, gente. Eu vou reescrever essa sentença desse jeito e vou fazer o seguinte, ó, 100m mais 10.000, ok? Porém, menos 10.000. E embaixo, m mais 100. Qual é a ideia? É fazer com que apareça m mais 100 também lá em cima. E aí, 100m, se m mais 100 está aqui embaixo, eu preciso de m mais 100 lá, distribui um 100 aqui embaixo, né? Vai ficar 100m mais 10.000. 100m mais 10.000 permite que eu faça agora uma fatoração, colocando 100 em evidência, deixando m mais 100 dividido por m mais 100. Como tem essa, digamos, essa subtração, eu posso deixá-la também dividido por m mais 100. Certo? Eu quebrei a divisão em dois fatores, deixando esse menos 10.000 para um lado e esse galera para o outro.
aqui você pode cancelar esse termo e chegar que N então é igual a 100 menos 10.000 sobre M mais 100. E aqui muda um pouco a história, porque nós precisamos do M menor possível. O menor M possível. Como este termo aqui embaixo é um denominador, eu preciso combinar essa história, menor M possível e o denominador. Eu preciso dos divisores do 10.000. Resumindo, os divisores de 10.000. Desses divisores de 10.000, eu preciso encontrar o menor possível, o menor valor para gerar uma divisão inteira. 10.000 tem que dividir por uma coisa inteira. Eis o problema, cara. E aí 10.000, como é que funciona essa história, né? O 10.000, gente, ele é 2 elevado à quarta vezes 5 elevado à quarta, né? Porque seria 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 4 vezes. O número de divisores aqui no caso, o número de divisores seria de 25, visto que é 4 mais 1 vezes 4 mais 1. É sempre essa regrinha, o expoente mais 1. 25 divisores, galera. Você começaria por quem? Pelo número 1. Aí depois você tem o número 2. Depois você pode pensar no número 4, que seria 2 vezes 2. Ele é um divisor de 10.000. Depois você pode pensar no 5, depois no 10, depois no 20, depois no 25, e assim vai, no 40, no 50, e assim vai. Qual é o detalhe agora? Esses são os possíveis divisores. Esse cara aqui está dando esse valor, certo? Eu estou pensando nesses divisores aqui embaixo. O M vai somar com 100 e vai dar um divisor. E esse M tem que ser o menor possível para dividir esse cara de cima e dar inteiro. Vamos pegar já um mau caso. 1. Se eu faço 101, 10.000 dividido por 101 não dá o número inteiro, correto? 10.000 dividido por 101 dá um troço muito feio. Se eu pegar outro número, como 2, como 4, como 5, como 10, não está dando. 120 não dá. 125. Eis o ponto. Como vai dar um múltiplo de 5, é o primeiro múltiplo de 5 puro, se eu pego 10.000 e divido por 125, dá 80, minha gente. Então, eis o ponto. Era necessário perceber um divisor dando 125. A gente ainda não chegou nesse ponto, porque aqui eu estou pensando num número que vai virar o M, aqui são os divisores ainda. Né? Então eu precisaria pegar na ideia aqui dessa questão, não exatamente o 25, que aqui eu me confundi. Né? Aqui o que eu estou construindo são os divisores e não o valor de M. Não tem como gerar um divisor 25 aqui. M mais quanto? M mais 100 dá 25? Não, não dá. Não tem como pensar num M aqui que somado com 100 dá 25. Então eu tenho que pensar divisores maiores do que 100. Né? Esse é outro ponto. Divisores maiores que 100, já que é M mais 100. A gente parou no 50, depois teria o 80, o 100 e o 125, que é o menor divisor, que vai conseguir fazer uma divisão inteira, certo? Se você pegar 10.000 dividido por 125, como nós fizemos aqui na calculadora, dá 80. Esse é o inteiro. Se esse é o inteiro, a gente pode retomar ali então N, que é 100 menos 80, vai dar um N de 20, ou seja, um 20% de desconto. E para chegar nesse 80, a gente fez o M mais 100 dá 125. Portanto, 100 mais M tem que dar 125, e o M é 25, o que representa um reajuste de 25%.
E vamos fazer a brincadeira aqui agora, vamos fazer uma ideia, né? Você tem 1 mais 0,25 dá 1,25, vezes 1 menos 0,2, vezes 0,8. Vai voltar o 1, que é o preço normal. E a gente aplicou um reajuste e um desconto, que são números inteiros. Então as respostas seria M igual a 25 e N igual a 20. Não é simples. Essa resolução, pelo que eu estudei, ela é típica de questões do tipo ITA, onde você força a conta para gerar um número mais fácil de ser avaliado com relação aos seus divisores. Isso aqui não terminou, né? Tinha mais divisores para fazer, eu parei nesse 125, porque é um divisor que dá uma conta exata, sendo ele o divisor de conta exata, o M tem que ser 25. Muitas pessoas devem ter chegado a resoluções chutando números, que não é um troço difícil. Eu acho que seria o mais comum na prova da FUVEST, pegar esse troço aqui e ficar chutando números até você conseguir alguma coisa. Como é um múltiplo de 10, pensar em coisas do tipo 20, 25, você ia cair de alguma forma, né, num desconto, que seja plausível. Mas o importante era ser múltiplo de 5, para conseguir cancelar esse 100 aqui e, enfim, e até o próprio M. Muito bom, vamos para a próxima agora, gente.